Olá, turma, vamos dar sequência à nossa aula. Vamos relembrar um pouco o que foi visto na aula passada sobre o período paleolítico e neolítico. No período paleolítico, as características que estabelecemos foi o modo de produção primitivo, dependiam totalmente da natureza, com a caça, a pesca, a coleta de frutos. Eram nômades porque os hominídeos eles deslocavam-se por regiões à procura de alimentos, de água e não estabeleciam-se em determinados locais, não tinham moradia fixa, então eram nômades. Tiveram o domínio do fogo, que foi utilizado a seu favor, tanto para o cozimento de alimentos como para a defesa de animais selvagens e ferozes, no caso. Os utensílios de osso e pedras, que foram sendo produzidos, e as pinturas rupestres, que representavam seus modos de vida, suas atividades no interior das cavernas, que eram suas moradias. Já o período neolítico, ele começa com destaque na agricultura, que teria sido uma descoberta feita pela mulher, já que ela era responsável pela coleta do fruto. Ela teria observado que ao caírem alguns grãos, eles germinavam e isso acontecia próximo aos rios, ou seja, em terras férteis. Então eles passam a utilizar isso a seu favor e a se organizarem próximo aos rios e lagos para melhor organizar as suas plantações a partir de então. A criação de animais, ela se deu a partir da caça. O homem, ele capturava os filhotes e acredita-se que assim ele teria começado a criação de animais utilizado a seu favor, diminuindo então o grande número de mortes que aconteciam durante as caças. Com a criação de animais e a agricultura que se desenvolve em terras férteis e essas aglomerações começam a acontecer próximos aos rios e os lagos, acontece o sedentarismo, que é quando eles começam a ter suas moradias fixas. As aglomerações começam a construir suas casas de madeira, pedra, barro. Então, isso dá um novo destaque social para esse período e começam a existir, então, a se formar aí as pequenas comunidades que logo vão se evoluir para aldeias, reunindo diversas famílias. Esse período também tem um grande destaque na produção de técnicas de cerâmica, de produção de utensílios. Então, dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar, após essas aglomerações próximas aos rios, o que acontece com a organização política, né, dessas aldeias que se formaram. Então, a primeira organização é que elas aconteceram de forma que eles constituíam os aldeamentos e tinham em comum o mesmo antepassado. Isso eram os clãs. O que eram os clãs? Eram agrupamentos familiares, tá? Que o que eles tinham em comum é o mesmo antepassado. Nós temos, a partir de um conjunto de clãs, a formação das tribos, que eram agrupamentos maiores, familiares, que formavam esses aldeamentos. Para isso, existia aquele mais velho de cada clã, ele era chamado de ancião. Então, ele também era quem fazia as decisões políticas, econômicas e religiosas. Só que, com o processo de evolução social, esses anciãos eles passaram a receber o título de patriarcas. E ele passa a ser, então, o chefe dos clãs, porém agora é escolhido pela capacidade de liderança e de inteligência, e não mais pela sua idade. A idade dos metais. É a fase final da pré-história, onde acontece a descoberta do metal utilizado na metalurgia. A principal característica, sem dúvida, desse período foi o desenvolvimento da metalurgia, que vai começar a mudar consideravelmente a vida em sociedade. Afinal, com os metais, os instrumentos possuíam grande rigidez e vida útil, embora a principal característica era que podiam ser moldados ou atingir formas que antes a pedra não conseguia produzir, por exemplo. Então, os metais que foram utilizados, primeiramente foi o cobre, que passou a ser utilizado pela sociedade pré-histórica. Depois, eles fazem um aperfeiçoamento do cobre com o estânio e surge assim o bronze, que foi o segundo utilizado, mais resistente do que o cobre. E, por fim, chega-se a descoberta do ferro, foi o último metal a ser fundido. E também acredita-se que porque ele tinha um manuseio mais complicado de se fazer,
porém ele se tornou o material mais produzido e mais resistente. A utilização desses metais, né, eles foram desde a criação de instrumentos de cozinha, objetos, armas, ferramentas para a agricultura foi o grande destaque para esse período. A utilização dos metais pelo homem pré-histórico, ele foi fundamental no desenvolvimento da produção de alimentos, da agricultura, que surgida no período neolítico, né, a agricultura, porém com o aperfeiçoamento desses materiais agora feitos com ferramentas em ferro, por exemplo, eles eram produzidos de forma mais eficaz e auxiliavam muito mais no trabalho, como no caso de utilizar o arado e a enxada. Nesse sentido, essas ferramentas de caça e pesca, elas também evoluíram e tornaram-se assim a vida mais fácil para o homem pré-histórico. Isso faz com que melhore a qualidade de vida dos cidadãos, né? E, consequentemente, o desenvolvimento do próprio comércio e aumento da população. No final da Idade dos Metais, surgem as primeiras cidades e as novas relações sociais são estabelecidas. E então, acontecem essas transformações políticas e econômicas com esse surgimento dessas novas relações, né, sociais. Nós temos o que nesses destaques, então? Nós temos o surgimento da divisão do trabalho, que era entre homens e mulheres de acordo com a sua capacidade, né, que cada um tinha. Nós temos o uso de ferramentas agora para o grande desenvolvimento em grande quantidade da agricultura, da produção de alimentos. Na divisão do trabalho, a urbanização das cidades e a geração do excedente, eles influenciaram no surgimento dessa divisão do trabalho, como também de novas profissões, como os artesãos e comerciantes, que ficavam nos centros urbanos, e os pastores e agricultores, que ficavam no campo. Surge também os estados. Como surge o Estado, né? O Estado surgiu das relações sociais e políticas complexas no processo evolutivo da humanidade. Essencialmente, na Idade dos Metais, na pré-história. O sistema de clãs, que nós conhecemos agora há pouco, que eram os grupos familiares, as relações entre as aldeias, que eram o conjunto de clãs, e as cidades, eles exigiam uma maior organização, com regras claras, definidas, para regular as relações da própria sociedade, né? Um controle de produção, dos cultos religiosos, que aqueles que ficavam à frente tinham um poder divino, eram considerados como tendo um poder divino. Com esse grande desenvolvimento social, surge a necessidade da propriedade privada. A propriedade privada, né, ela surge aí sobre a influência da origem das clãs para garantir a subsistência dessas famílias. E por que precisavam dessa garantia, né? Diversos fatores foram acontecendo, como por exemplo, as diversidades climáticas aconteciam, enchentes ou grandes secas, que faziam com que algumas aglomerações, alguns povos perdessem, algumas famílias, tudo o que tinham. Os ataques de outros povos também que aconteciam, doenças, pragas de pequenos animais e outros males que iam atingindo os locais ou as famílias e faziam com que eles perdessem tudo. Então, o que acontece? Aquelas famílias que não eram afetadas, que não eram atingidas, elas começaram a cercar esses pedaços de terras para impedir que aqueles que tiveram tudo perdido, né, todas suas produções perdidas, que ficaram em extrema pobreza, eles passassem a saquear. Aí surge assim, então, a propriedade privada. Relembrando, né, período paleolítico, marcado pela produção primitiva, caça e pesca, eram nômades porque viviam se locomovendo em busca de sua sobrevivência, tiveram um grande destaque no domínio do fogo, utilizando a seu favor, as primeiras criações de utensílios em osso e pedra e as pinturas rupestres no interior das cavernas, que eram suas moradias. No período neolítico, nós temos o surgimento da agricultura, possivelmente uma descoberta da mulher, já que era responsável pelo cultivo pela busca, né, do fruto, a criação de animais, que foi a domesticação, né, começando pelos filhotes dos animais capturados, o sedentarismo, que só foi possível devido à agricultura e à criação de animais, ou seja, eles aconteceram próximos aos rios, as primeiras aldeias,
técnica de produção da cerâmica e essas aglomerações que foram construções também de casas em madeira, pedra, barro e que aconteceram próximos aos lagos e aos rios. Com isso, surge, né, o desenvolvimento da metalurgia, começando com o cobre, que foi o primeiro manuseio, aí desenvolvendo práticas, né, e utilidades para a grande produção agrícola. Em seguida surge o bronze, né, que foi uma mistura do cobre com o estânio, e por fim descobre-se como utilizar o ferro, né, para melhor aperfeiçoá-lo, já que era o mais difícil de utilizarem, mas passam a ter um domínio sobre o seu uso e assim utilizarem em favor, né, das grandes produções, criando assim instrumentos para as produções agrícolas. E assim surge então o grande desenvolvimento social, a grande capacidade social, as aglomerações e nesse desenvolvimento, nesse ritmo comercial e social acontecem o surgimento das cidades e dos estados e das propriedades privadas. Vamos praticar nossa atividade no livro didático na página 62. Bons estudos, até a nossa próxima aula.